Desde a sua estreia nos livros de banda desenhada em maio de 1939, o Batman tem sido um símbolo de cultura popular, tendo já existido em todos os meios de entretenimento. Com diversos filmes live-action, animações e videojogos, foram os jogos do Arkham que puxaram os videojogos de super-heróis para novos padrões. Trouxe o Batman em jogos fantásticos e influenciou outros, como o exclusivo da PlayStation Homem-Aranha, a serem desenvolvidos com a qualidade que têm. Mas, tal como a sua história com mais de 80 anos, os jogos Arkham, mais conhecido como o Arkhamverse, são muito interessantes. Assim, as 10 curiosidades sobre Batman, os jogos Arkham. O primeiro jogo da série, Arkham Asylum, deve a sua existência a um fracassado jogo inspirado no filme The Dark Knight da trilogia de Christopher Nolan. Quando o filme estava em produção, o videojogo intitulado Dark Knight era um título em mundo aberto desenvolvido pela Electronic Arts e pela Pandemic Studios. Infelizmente, o jogo não estava pronto quando o Cavaleiro das Trevas chegou aos cinemas em meados de 2008, o que provocou uma perda colossal de 100 milhões de dólares para a EA, o consequente fecho da Pandemic Studios e a perda de mais de 1000 empregos. No entanto, o fracasso do jogo teve um efeito colateral positivo. O desastre da Electronic Arts com Batman significava que a Eidos, que também detinha a licença, tinha liberdade para fazer o que quisesse com a propriedade do Batman. Sem muito a perder e com a fasquia muito baixa pela EA, a Eidos entregou o Cavaleiro das Trevas à Rocksteady Studios, um pequeno developer britânico independente que até então ainda só tinha feito um único jogo. Quando mencionei que a Rocksteady Studios era uma pequena empresa, era mesmo pequena. Na altura em que começou a trabalhar em Arkham Asylum, apenas 40 pessoas trabalhavam nele. No final do seu desenvolvimento, este número disparou para 60 pessoas. Considerando que jogos como Assassin's Creed têm, por norma, vários estúdios alocados com 500 a 1000 developers envolvidos, quase podemos dizer que, comparativamente, Arkham Asylum é um jogo indie. O Batman é muito conhecido pelos seus gadgets, como o gancho, os batarangues e, claro, o Batmobile. Mas tal como muitos outros super-heróis, possui uma coisa muito importante para ele, que é a sua capa. E verdade seja dita, é um dos pontos mais altos dos jogos do Batman, a maneira como a capa flui e está animada. O curioso sobre a capa é que para o jogo Arkham Asylum, uma única pessoa trabalhou exclusivamente nela durante 2 anos, criando mais de 700 animações e efeitos sonoros. Desde o seu aspecto polido e brilhante até ao aspecto rasgado e como a capa se movimenta durante os momentos de combate, nada foi deixado ao acaso para que este acessório do maior detetive do mundo fosse capturado na sua máxima glória. 6 anos depois, a Rocksteady, agora com mais dinheiro devido ao sucesso dos jogos, em Batman Arkham Knight utilizaria o mecanismo de física Apex para fazer com que a capa batesse adequadamente de acordo com o seu movimento enquanto era afetada por fatores ambientais, incluindo o vento. Memories can be vile, repulsive, little Bruce. Like children, I suppose. Podemos gostar de Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto ou Cameron Monaghan como versões do Joker em live action, mas no que toca à voz, Mark Hamill é o senhor que estabeleceu uns padrões tão altos para a personagem. Desde que Hamill soltou o seu rio surpreendentemente maníaco em Batman The Animated Series em 1992, a sua voz foi imortalizada. Assim, considerando que já vão mais de 30 anos a abraçar o Joker, muitas vezes parece que a personalidade do ator se funde com a da personagem, e a equipa de produção estava mais do que disposta a mudar elementos do seu diálogo se o ator discordasse das falas. Mark Hamill muitas vezes mergulhava de tal forma na personagem que começava a improvisar, então os developers mudaram elementos da história e diálogos do Joker para o poderem acompanhar. O jogo Arkham Asylum escondia um easter egg numa sala secreta que revelava a sua sequela, Arkham City. E quando o segundo jogo saiu, os fãs começaram logo a procurar a pista para o terceiro jogo, e quando o laboratório do Scarecrow foi revelado logo após o lançamento, todos pensaram que este era o easter egg que ligaria a Arkham Knight. Só que não era. Os fãs vasculharam o jogo em busca de algo, qualquer coisa em que pudessem colocar as mãos. Já havia uma abundância de coisas para o que mais tarde seria o Arkham Knight, mas a Rocksteady revelou que ainda havia coisas no jogo que os fãs ainda precisavam de encontrar. 3 anos se passaram após o lançamento de Arkham City para que o easter egg final fosse revelado, e estava ligado ao Calendar Man.
Visitando a cela da personagem no aniversário da Rocksteady, um diálogo seria desencadeado insinuando os eventos de Arkham Knight, o clímax da trilogia. Após o sucesso de Arkham City, a Warner Bros. Obviamente queria outro jogo. No entanto, sendo incapaz de cumprir o prazo de 2 anos dado pela Warner Bros., a Rocksteady sugeriu que outro estúdio lidasse com a prequela que o estúdio desejava, enquanto eles trabalhavam no terceiro jogo. A prequela foi então atribuída à Warner Bros. Montreal, estúdio que trabalha atualmente no próximo Gotham Knights. Embora Arkham Origins tenha sido menos bem recebido pelos críticos devido à história e à jogabilidade, os fãs acreditam que o videojogo ainda é uma entrada decente. E vocês, o que acharam de Arkham Origins? Uma das ferramentas que estão no cinto de utilidades do Batman é o gel explosivo. Mas se notaram, o som dele é bastante familiar, não acham? Ouçam lá. O som do gel é, na realidade, chantilly. A equipa de efeitos sonoros usou o áudio de 3 latas de chantilly diferentes para criar o efeito sonoro que ouvimos na série Arkham. Portanto, se alguma vez vos deu a fome quando estavam a jogar um destes jogos do Batman, é provável que tenha sido por causa disto. O design para o fato do Batman no jogo Arkham Knight não tem apenas a ver com um upgrade tecnológico e visual. O fato e o Batmobile foram desenhados em conjunto. Os designers afirmaram que foram projetados para se sentirem visualmente e funcionalmente compatíveis um com o outro. O diretor de arte David Ego queria mostrar o fato e o carro como se tivessem vindo da mesma família, conciliando também a tecnologia que o Batman usa, como se fosse uma simbiose com a viatura, podendo usar o carro para o ajudar em puzzles ou em outras situações remotamente. Otisburg é um distrito pertencente à cidade de Gotham, onde em Arkham Knight temos que fazer muitas coisas para limpar o mapa da escumalha-ville que aterroriza a cidade. Mas o que tem este distrito de tão especial? O distrito? Nada. O que tem é o seu nome. Se assistiram ao filme Super-Homem de 1978, lembram-se da cena em que Lex Luthor fala com o Homem de Aço e, à boa moda de qualquer vilão inteligente, revela todo o plano ao herói. E esse plano consiste em detonar uma bomba com 50 megatoneladas na falha de San Andreas para afundar a Califórnia. Assim, as novas propriedades que ficariam junto à costa passariam a ser aquelas que Lex possui, valorizando-as imenso. Quando Lex começa a revelar o nome das terras, podemos ver numa delas o nome Otisburg. Otis é o servo de Lex que aparece nessa cena, que acha que também merece um local com o seu nome. It's a little bitty place. Otisburg? Okay, I just wipe it off, that's all. It's a little... Batman Arkham Knight é um dos jogos mais bonitos da última geração. Foi a primeira vez que a Rocksteady mudou para o Unreal Engine 4 e a quantidade de detalhes que eles conseguiram incluir é uma conquista impressionante. No entanto, talvez a coisa mais impressionante sobre Arkham Knight seja o nível de detalhes exibidos. Os modelos de personagens para Batman, Harley Quinn e praticamente todos os que aparecem são incríveis. Na preparação para o lançamento de Knight, o artista principal de personagens Albert Felio falou com a Game Informer e disse que uma personagem tem tantos polígonos como todo o ambiente de Arkham Asylum. O que 6 anos não fazem, não é? Só para terminar, sabiam que o jogo Batman Arkham Knight era para ter uma edição de colecionador com o Batmobile? Pois bem, é verdade. A Warner Bros. E a Rocksteady planeavam lançar uma edição desse género contendo o Batmobile com controle remoto desenvolvido pela Project Triforce. O carro teria luzes e podia entrar em modo tanque com as rodas a separarem-se e uma metralhadora surgiria no topo. Infelizmente, o projeto foi cancelado porque não conseguiram ter a viatura a funcionar corretamente. O que é uma pena, seria uma edição brutal que ficaria bem na coleção de qualquer um. Oh, Warner Bros. Portugal, se andar por aí algum perdido, eu aceito, pode ser? E pronto, assim ficaram 10 curiosidades sobre os jogos Arkham do Batman. Qual foi a que mais gostaste? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de lhe dar o belo do like e considera igualmente subscrever ao canal. Caso desejes me encontrar nas restantes redes sociais, os links estão na descrição. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos em Gotham. Creep out!